E, e aquilo foi só uma introdução para a gente falar desses mecanismos aí de obtenção de energia do corpo, tá? Eu coloquei esse slide até breve, ficou em segundo, né? Já começa até breve. Mas enfim, essa equação geral da respiração celular. O que acontece? O principal mecanismo de obtenção de energia do nosso corpo é a respiração celular, que acontece lá na mitocôndria, né? Começa no citoplasma da célula e termina dentro da mitocôndria. Então, o que acontece? A molécula de glicose, junto com o oxigênio que a gente respira, né? Coloca o oxigênio, né, na respiração normal, na ventilação pulmonar, e esse oxigênio vai para as células e gera gás carbônico, água e ATP, tá? 38 ATPs aí de uma molécula de glicose. Eu tenho um saldo total de 38 ATPs, que é a molécula de energia, né, que vai fornecer energia para as células. Então, a respiração celular, a molécula de glicose possui uma quantidade absurda de energia nas suas ligações. Essa energia ela é quebrada, né, quando a glicose ela vai sendo quebrada, e essa energia das ligações entre os carbonos vai sendo absorvida na forma de ATP e na forma de ATP, né? Só para lembrar, gente, a molécula de glicose ela tem muita energia. Se ela entrar na célula e ela for quebrada toda de uma vez, né, essa energia ela é dissipada na forma de calor e não é aproveitada, né, para ser usada depois pelas células. Dependendo da quantidade de energia que é liberada toda de uma vez, a célula pode entrar até em combustão, né? Então essa molécula de glicose ela tem que ser quebrada aos poucos, por isso que ela entra lá no ciclo de Krebs e vai sendo quebrada, libera um carbono, aí gera uma energia, libera outro carbono, gera outra energia, porque ela não pode ser quebrada toda de uma vez, né? E essa energia da quebra das ligações ela vai ser absorvida aí na forma de ATP, e o NAD e o FAD vão pegar esses elétrons que estão sendo liberados também e vão armazenando com eles para depois, futuramente, transformar isso em ATP também, tá? Então, o NAD e o FAD, né, que nós já vimos, as fases da respiração celular, então ela é dividida em glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, tá? Na glicólise, gente, lise é quebra, né? Quando a gente fala hemólise, a gente está falando de quebra da hemácia, né? Quando a gente está falando de autólise, a gente está falando da célula que quebra ela mesmo. Então, lise é quebra. Glico vem da glicose. Então, glicólise é a primeira quebra da glicose e vai acontecer no citoplasma. O que acontece? A glicose ela tem 6 carbonos, né? A fórmula dela, C6H12O6. Então, ela entra com 6 carbonos. Na hora que ela entra no citoplasma, ela já é quebrada no meio. Quando ela é quebrada no meio, óbvio, vai ficar 2 moléculas de 3 carbonos cada. Só que nessa primeira quebra da glicose, gente, ela precisa de gastar energia. Então, quer dizer, uma coisa que é para gerar energia, vai gastar, né? Mas primeiro ela vai gastar para depois ela gerar. Então, para quebrar a glicose, primeiro a célula vai gastar 2 ATPs. Então já começa aí com saldo negativo, né? A célula vai gastar 2 ATPs. Depois essa glicose, então, ela vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, tá? Mas aí quando ela quebra, depois que ela quebra também, ela gera 4 ATPs e gera 2 NADH, tá? Porque a própria quebra ali entre o carbono vai gerar energia para formar um ATP. Só que junto com a quebra é liberado hidrogênio e é liberado elétrons. Então esse hidrogênio e esses elétrons que eles são captados aí formando esses 2 NADH, tá? Então a glicólise é a primeira etapa da respiração celular e ela ganha 4 elétrons, ela ganha 4 ATPs, mas ela perde 2 ATPs e ganha 2 NADH. Então, o saldo final da glicólise são 2 ATPs, né? Já que ganha 4 e perde 2, o saldo final, o balanço final é 2 ATPs e ganha 2 NADH.
Beleza, gente? Sim. Sim. Então aqui só um resuminho disso que eu falei. A quebra da glicose forma 2 ácidos pirúvicos, vai formar 2 ATPs, porque no final forma-se 4, mas foi consumido 2 no começo. E formação de 2 NADH. Depois, esse ácido pirúvico, essas duas moléculas de 3 carbonos, entram lá na mitocôndria. Aí a mitocôndria tem a membrana externa, passou. Aí tem um espaço entre as duas membranas, passou. Tem a membrana interna, passou, que é lá dentro da matriz mitocondrial, como se fosse o citoplasma da mitocôndria. Então esse ácido pirúvico de 3 carbonos entra lá na matriz mitocondrial. Esse ácido pirúvico ou piruvato, ele perde um carbono. Ele já entra lá, já perdeu um carbono. Esse carbono se junta com o oxigênio e vai formar gás carbônico. Foi embora o gás carbônico, que vai cair na corrente sanguínea e vai ser eliminado na nossa respiração. Né? A gente não coloca oxigênio para dentro e libera gás carbônico. Esse gás carbônico que a gente vai liberar vem aí já do comecinho do ciclo de Krebs. Então, esse ácido pirúvico de 3 carbonos vai se transformar numa molécula de 2 carbonos, já que ele já perdeu um. Essa molécula de 2 carbonos recebe o nome de acetil. Então, o piruvato transforma em acetil. Só que nessa quebra do carbono, também são liberados hidrogênios e elétrons, que vai produzir um NADH. Beleza? Então, o piruvato entra, perdeu um carbono, se transforma em acetil. Nessa quebra desse carbono, além de formar o gás carbônico, também produz um NADH. Esse acetil, gente, ele sozinho, ele não participa ali do ciclo de Krebs, tá? Ele precisa de um sinalizador para falar que ele está pronto para entrar no ciclo de Krebs. Esse sinalizador é uma enzima. Na verdade, ela chama coenzima A. Tá? Então ela chama coenzima A. Tá? Então ela vai se juntar ao acetil e vai formar o acetil coenzima A. Continua de 2 carbonos. Tá? Na verdade, aí ele chama acetil coenzima A, que é a molécula de acetil ligada à coenzima A, só que ele tem um apelido, que é o acetil-CoA. Acetil-CoA. Tá? Esse acetil-CoA ele tem 2 carbonos. Ele vai se juntar a uma molécula de 4 carbonos, né? Chamado de ácido oxalacético, mas não precisa saber esse nome. Então ele vai se juntar a uma molécula de 4 carbonos e ele vai formar uma molécula de 6 carbonos. Agora ele tem uma molécula de 6 carbonos e ele começa o ciclo de Krebs, ele vai começar a quebrar essa molécula para liberar energia para poder formar ATP. Então quebrou 6 carbonos, formou uma molécula de 5 carbonos. Quebrou, formou uma molécula de 4 carbonos. Essa molécula de 4 carbonos sofre uma transformação e se liga ao novo acetil-CoA que está chegando de uma outra quebra, de uma outra glicose e vai reiniciar o ciclo. Tá, gente? Por isso que se chama ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Tá? O ciclo de Krebs também pode se chamar ciclo do ácido cítrico. Entenderam isso, gente? Sim. Então, a glicose é quebrada lá no citoplasma, forma 2 piruvatos, ou ácido pirúvico, de 3 carbonos. Né? O ácido pirúvico entra na mitocôndria e é transformado em acetil, de 2 carbonos. Esse acetil se junta com a coenzima A, esse acetil, aí forma um acetil-CoA. Esse acetil-CoA tem 2 carbonos, se junta com a molécula de 4 carbonos, forma uma molécula de 6 carbonos. Essa molécula de 6 carbonos é quebrada em molécula de 5, que é quebrada em molécula de 4 carbonos. Essa nova molécula de 4 carbonos se liga a uma nova molécula, a outra coenzima A, a outro acetil-CoA de 2 carbonos e reinicia o ciclo. Nessa girada de ciclo aí, que vai quebrando carbono, são formados 2 CO2, 3 NADHs e 1 FADH2 e 1 ATP, fora o que já foi formado aqui em cima. Beleza, gente? Então, nesse processo todo, são formados aí 3 CO2, né? Um aqui em cima, 2 aqui embaixo, 4 NADHs, 1 FADH2 e 1 ATP, que já é formado diretamente.
Tranquilo? Tranquilo. Então isso daqui é só um resumo de tudo que eu já falei, tá? Tudo que eu falei está resumido aí para depois na hora de estudar ficar fácil. Não tem nada de diferente. Esse daí é o resumo total. Só lembrando, gente, isso é importante, que esse saldo aqui, ó, 1 CO2, 1 NADH, 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, é para um ácido pirúvico. Mas cada glicose, ela é quebrada em 2 ácidos pirúvicos, tá? Então, por isso que o saldo final, esses valores aqui, eles são todos multiplicados por 2, né? Porque tem aquela fórmula lá. Uma glicose que entra, uma glicose mais oxigênio, aí vai gerar CO2, água e 38 ATPs. Esse saldo de 38 é para uma molécula de glicose. Então, isso daqui, depois no final, é tudo multiplicado por 2. Entenderam isso? Aham. Beleza. Depois, esse monte de NADH e esse FADH2 que foi formado, ele vai para a cadeia respiratória, porque ele tem que ser transformado em ATP, tá? Isso vai acontecer nessas cristas mitocondriais, nessa membrana interna, tá? Nessas membranas aí que faz essas dobraduras. Essa membrana, ela é cheia de proteínas especializadas em pegar esse NADH e esse FADH2, que está transportando elétrons, e transformar isso em mais ATP. Porque o interessante não é formar NADH e FADH2, o interessante é formar ATP, tá? E esse NADH e esse FADH2 está cheio de energia para ser transformado em ATP, tá? E quem vai fazer isso vão ser essas proteínas que estão impregnadas aí nessas membranas. Essas proteínas, elas têm vários nomes, mas são basicamente citocromos e quinonas, tá? Então eu tenho citocromo 1 e quinonas, não precisa da gente saber o nome de cada uma delas. Esse é um processo de fosforilação oxidativa. O que significa isso? Fosforilação é o processo de adicionar fosfato. Vai adicionar fosfato em quem? Adicionar fosfato no ADP para formar ATP. O ATP não são 3 fosfatos? Então, a fosforilação quer dizer que vai colocar fosfato no ADP para formar ATP. E oxidativa é porque eu vou ter participação aí do oxigênio. O oxigênio, eu vou mostrar para vocês aí que ele vai entrar aí agora nesse processo de da cadeia respiratória. Então, com a glicólise no ciclo de Krebs, foram formados apenas 4 ATPs, né, com a glicólise e com o ciclo de Krebs. Porém, foram formados esses NADHs e FADH2. Essas moléculas, então, elas estão cheias de energia e proteínas especializadas presentes nas cristas mitocondriais são proteínas chamadas de transportadoras de elétrons. Essas proteínas, elas são divididas em complexos 1, 2, 3 e 4. Eu quero chegar aqui nessa imagem para poder mostrar para vocês. Então, são basicamente essas 4 proteínas. Ó, essa aí de baixo, essa aí número 3 e essa número 4. Tá? Então, são citocromos e são quinonas que têm uma função específica. O NADH e o FADH2, que foi formado desde lá da quebra da glicose até o ciclo de Krebs, eles chegam nessas proteínas. O que essas proteínas fazem? Elas vão retirar os elétrons que estão ali, que essas moléculas estão carregando, e vão tirar o hidrogênio. Esses elétrons, eles vão ficar na proteína e vão sendo transportados de proteína para proteína, né? Que são proteínas carregadoras de elétrons. Então, elas vão para a proteína 1, que pula para 2, que pula para 3, que pula para 4. Esses elétrons, então, essa energia desses elétrons, eles vão pulando de proteína para proteína. E esse NADH vai se transformar em NAD e o FADH2 vai transformar em FAD. O que vai acontecer com esse hidrogênio? Esse hidrogênio ele vai atravessar a membrana e vai cair aqui nesse lado de cá. Então, esses hidrogênios, eles vão começar a acumular e vão formar uma alta concentração de hidrogênio. Vai formar um espaço hipertônico de tanto hidrogênio que está ali. Tá? Então, esse hidrogênio tem que atravessar para o outro lado de volta. E o único caminho para ele voltar é em uma proteína especializada chamada de ATP sintase. ATP sintase.
Na hora que esse hidrogênio passa por essa proteína, ela funciona como se fosse uma bobina. Ela roda essa proteína e ela é ativada. Tá? Ela é ativada. Então, ela pega essa energia desses elétrons que foram transportados das proteínas, né? E pega o ADP, tem fosfato solto ali embaixo, ela pega essa energia e junta ali no ADP com fosfato para formar ATP. Beleza, gente? Sim. E esses hidrogênios, eles vão passando e vão começando a acumular aqui embaixo, né? Eles estavam acumulados na parte de cima, eles vão atravessando e vão ficando acumulados ali embaixo. Só que esses hidrogênios, eles não podem ficar soltos, gente, porque o hidrogênio ele tem carga positiva e eles são chamados de radicais livres. Se eles ficam soltos com carga positiva, eles têm afinidade com tudo que é negativo e vão grudando. Uma coisa de carga negativa que a gente tem no nosso corpo é o DNA. Então esses hidrogênios começam a ligar no DNA e pode sofrer mutação. Então esses hidrogênios eles não podem ficar soltos ali, tá? Então o que acontece? O oxigênio que a gente respira, que vai para dentro das nossas células, eles funcionam como aceptor final de hidrogênio. Eles pegam esse hidrogênio que estão soltos e grudam nele. Então, oxigênio se juntando a hidrogênio vai formar água. Beleza? Então, o oxigênio funciona para poder pegar esse hidrogênio final da cadeia respiratória e formar água. Os elétrons que o NAD e o FAD estavam transportando vão ser utilizados para formar o ATP. Tranquilo, gente? Gente. Helena. Oi. Tranquilo? Uhum. Então isso daqui, gente, só é um resumo. Tem que lembrar de duas coisas principais desse processo todo. Eu acho que é o principal de se lembrar. Primeiro, qual é a função do oxigênio? Ele é aceptor final de hidrogênio. E outra coisa, vocês perceberam que o gás carbônico ele foi formado lá no ciclo de Krebs e o oxigênio ele aparece só aqui no final para poder formar água? Porque muitas vezes a gente pensa que o oxigênio que a gente respira, ele é transformado em CO2, tá? E não tem nada disso. O oxigênio que a gente respira, ele forma água. Ele é formado com água. O gás carbônico que a gente elimina, ele é formado pela quebra da glicose, lá na quebra do ácido pirúvico, lá no ciclo de Krebs, tá? Então, o gás oxigênio com o gás carbônico não tem relação de um transformar no outro, tá? O oxigênio que a gente respira vai ser transformado em água. O gás carbônico que a gente elimina vem da quebra do açúcar, tá? Isso daí é tudo resumo do que eu falei. E só lembrando, gente, que cada NADH que vai chegar lá na cadeia respiratória para liberar os hidrogênios, para liberar os elétrons, eles têm energia para produzir 3 ATPs. E o FADH2, 2 ATPs. Então, para cada NADH que a gente produziu lá atrás, desde lá do começo da quebra da glicose, no final vai gerar 3 ATPs. E cada FADH2 vai produzir 2 ATPs. Tá? Então, o saldo final de ATP que a gente vai produzir vai ser a glicólise, a quebra da glicose, né? Então, quando a glicose ela é quebrada, ela produz 4 ATPs, mas ela gasta 2, certo? Então, vai ter um saldo de 2 ATPs. Então, formou 2 ATPs. Lá na glicólise também, eu formo 2 NADHs. Então, eu formo 2 NADHs. Se o NADH ele tem capacidade de dar origem a 3 ATPs e eu formei 2, então só lá na glicólise eu já formo 8 ATPs. Tá faltando 30. Lá na formação do acetil, quando o ácido pirúvico é transformado em acetil, que ele perde um carbono,
eu produzo um NADH. Só que isso acontece 2 vezes por glicose, porque a glicose forma 2 ácidos pirúvicos. Então eu vou ter 2 vezes essa transformação, porque a glicose quebra em 2, né? E cada ácido pirúvico vai transformar num acetil. Então eu vou ter esse NADH acontecendo aí 2 vezes. Então, como cada NADH forma 3 ATPs, eu tenho formação de 6 ATPs. Lá no ciclo de Krebs, né, propriamente dito, eu tenho formação de 3 NADHs, um FADH2 e um ATP. Isso acontece 2 vezes também, porque é cada acetil que vai entrar no ciclo de Krebs e gerar isso. Eu tenho formação de 2 por cada glicose, então 3 NADHs acontecendo 2 vezes, cada um vai dar origem a 3 ATPs, eu tenho 18, né? Se eu tenho 3 NADHs e ele acontece 2 vezes, 6 NADHs. 6 NADHs formando 3 ATPs, 3 vezes 6, 18. FADH2, né? 1 vai dar origem a 2, acontece 2 vezes, 4 ATPs. Eu tenho formação de 1 ATP diretamente, que vai acontecer 2 vezes, 2 ATPs, com saldo final de 38